Quando você pensa no céu, o que vem à sua mente? Talvez nuvens brancas, anjos tocando harpa, uma luz suave e pessoas flutuando em túnicas resplandecentes. Essa imagem, tão comum na cultura popular, aparece em filmes, desenhos e até em algumas pregações. Mas será que é isso que a Bíblia realmente ensina? Será que o céu é apenas um lugar etéreo, vago, quase como um sonho sem forma? A verdade é que muitos católicos, mesmo praticantes, têm apenas noções imprecisas sobre a vida eterna. Sabem que o céu existe, acreditam que os justos vão para lá. Mas se alguém perguntar como é o céu, a resposta costuma ser um silêncio constrangido ou uma descrição cheia de imagens poéticas, porém sem fundamento sólido na revelação. E isso é um problema, porque a esperança cristã não é vaga. Ela não se sustenta em sentimentos ou em desejos piedosos. A esperança cristã é uma virtude teologal, fundamentada na palavra de Deus e no ensinamento da Igreja. Se não sabemos para onde caminhamos, como teremos força para perseverar no caminho? Neste vídeo, vamos mergulhar no que a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja ensinam de verdade sobre o céu. Vamos desfazer alguns mitos, esclarecer confusões comuns e, sobretudo, fundamentar a nossa esperança naquilo que Deus revelou. Porque o céu não é uma fantasia piedosa. O céu é a razão pela qual fomos criados. E aqui vai algo que talvez você não espere ouvir. O céu é muito mais concreto, muito mais real e muito mais surpreendente do que a maioria das pessoas imagina. Para começarmos a entender o que é o céu, precisamos antes corrigir uma confusão muito comum. A maioria das pessoas pensa no céu como um lugar, um espaço geográfico para onde vamos depois da morte, algo como uma cidade distante ou um país estrangeiro que um dia visitaremos. Essa ideia não está completamente errada, mas ela é perigosamente incompleta, porque antes de ser um lugar, o céu é uma pessoa. Ou melhor, o céu é estar com Deus. São Paulo, escrevendo aos Filipenses, revela o desejo mais profundo do seu coração quando diz: "Tenho o desejo de partir e estar com Cristo." Repare que ele não diz ir para o céu, como quem fala de um destino turístico. Ele diz estar com Cristo. Para Paulo, o céu não era primeiramente um onde, mas um com quem. E essa distinção muda tudo. O mesmo aparece nas palavras de Jesus ao bom ladrão, crucificado ao seu lado no Calvário. Aquele homem que nos últimos momentos de vida reconheceu sua culpa e pediu misericórdia. Nosso Senhor não prometeu um paraíso abstrato. Ele disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." A promessa do céu é, antes de tudo, a promessa de uma presença. É a garantia de que estaremos com aquele que nos amou até o fim, face a face, sem véus, sem separação, para sempre. O Catecismo da Igreja Católica define o céu de maneira precisa e belíssima. Ele ensina que o céu é a comunhão perfeita de vida e de amor com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, com os anjos e com todos os bem-aventurados. Não se trata de uma contemplação passiva, como se fôssemos espectadores eternos de um espetáculo distante. Trata-se de participação real na vida divina, de uma intimidade com Deus que ultrapassa tudo o que podemos imaginar ou desejar. E aqui surge uma objeção que muitos carregam no coração, mesmo sem verbalizar. Algumas pessoas, quando pensam na eternidade, sentem um certo desconforto. Perguntam-se: será que não vai ser entediante? Uma eternidade inteira fazendo a mesma coisa, cantando louvores sem parar? Essa dúvida revela um equívoco profundo sobre a natureza de Deus e sobre a natureza do amor. Porque Deus não é um objeto que se esgota. Deus é infinito. E contemplar o infinito não é repetição, é descoberta constante. É mergulhar num oceano sem fundo, onde cada instante revela novas profundidades, novas belezas, novas razões para amar e ser amado. O céu não será monotonia. O céu será a realização plena daquilo para o que fomos criados, a satisfação completa de todo o desejo legítimo do coração humano, a paz que o mundo não pode dar e que nada poderá tirar. E essa comunhão com Deus,
que será perfeita na glória, já começa aqui na terra. Cada vez que vivemos em estado de graça, cada vez que recebemos os sacramentos com fé, cada vez que amamos a Deus e ao próximo com sinceridade, já experimentamos um antegozo do céu. A vida eterna não começa depois da morte. Ela começa agora, e a morte será apenas a passagem para a sua plenitude. Mas se o céu é comunhão com Deus, isso significa que seremos apenas almas, espíritos sem corpo, flutuando numa eternidade incorpórea. Aqui entramos num ponto que surpreende muitos cristãos, inclusive católicos praticantes, porque a fé da Igreja ensina algo que contraria a imaginação popular. O céu envolve corpos reais, glorificados, ressuscitados. Não seremos fantasmas, seremos nós mesmos, corpo e alma, transformados pela glória de Deus. A prova mais eloquente disso é o próprio Cristo. Depois da ressurreição, Jesus não apareceu aos discípulos como um espírito etéreo ou uma visão mística. Ele apareceu com seu corpo, um corpo que podia ser visto, tocado e reconhecido. Quando os apóstolos, assustados, pensaram estar diante de um fantasma, Jesus foi direto ao ponto. Ele disse: "Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês podem ver que eu tenho." E para não deixar dúvidas, pediu algo para comer e comeu peixe assado diante deles. Ao mesmo tempo, esse corpo ressuscitado de Cristo possuía propriedades extraordinárias. Ele entrou no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas. Apareceu e desapareceu em lugares diferentes. Foi reconhecido pelos discípulos de Emaús somente no partir do pão e logo depois se tornou invisível. O corpo glorioso de Jesus era real, mas era também transformado. Era matéria, mas matéria elevada a uma condição nova, liberta das limitações que conhecemos. A teologia católica, refletindo sobre a Escritura e a tradição, ensina que o corpo ressuscitado possui 4 propriedades especiais. A primeira é a impassibilidade, que significa a incapacidade de sofrer dor, doença ou morte. A segunda é a claridade, um resplendor que reflete a glória da alma unida a Deus. A terceira é a agilidade, a capacidade de mover-se com a velocidade do pensamento, sem as restrições do espaço físico. E a quarta é a sutileza, a capacidade de atravessar a matéria, como Cristo atravessou as portas fechadas. Essas propriedades não anulam a corporeidade, mas a elevam. O corpo glorioso continua sendo corpo, porém transfigurado, espiritualizado, plenamente submetido à alma, e por meio dela, a Deus. E não é apenas Cristo que já possui esse corpo glorificado. A Igreja ensina dogmaticamente que a Virgem Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Isso significa que, neste momento, já existe uma criatura humana, além do próprio Cristo, vivendo corporalmente na glória celeste. Maria não espera a ressurreição final, ela já a antecipa. E isso nos mostra que o destino prometido a nós não é uma abstração teológica, mas uma realidade concreta que já começou a se realizar. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, descreve essa transformação com palavras que merecem ser guardadas no coração. Ele diz: "Semeado na corrupção, o corpo ressuscita na incorruptibilidade. Semeado no desprezo, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza, ressuscita no poder. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual." Corpo espiritual não significa corpo feito de espírito, como se fosse imaterial. Significa corpo plenamente vivificado pelo Espírito Santo. Corpo que não luta mais contra a alma, mas que com ela forma uma unidade perfeita, radiante, imortal. Portanto, quando pensamos no céu, não devemos imaginar almas desencarnadas vagando num espaço vazio. Devemos imaginar seres humanos completos, ressuscitados, reconhecíveis, gloriosos. Veremos nossos entes queridos que morreram na graça de Deus. Seremos nós mesmos,
com nossa identidade pessoal preservada, mas elevados a uma condição que ultrapassa todo entendimento. O céu não é a negação do corpo. O céu é a sua redenção definitiva. Agora precisamos dar mais um passo, porque a visão católica do céu é ainda mais ampla do que muitos imaginam. O céu não é apenas o destino das almas e dos corpos ressuscitados. O céu envolve também a transformação de toda a criação. Não se trata apenas de para onde vamos, mas de uma renovação cósmica que abrangerá o universo inteiro. A Bíblia não promete a destruição do mundo, mas a sua transfiguração. São Pedro, na sua segunda carta, escreve com clareza: nós esperamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E o livro do Apocalipse abre sua visão final com estas palavras impressionantes: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Repare que a Escritura não diz que o céu e a terra foram aniquilados. Ela diz que passaram, que foram transformados, que deram lugar a uma realidade nova. A criação material não será descartada como algo inútil ou mau. Ela será purificada, renovada e elevada à glória. Para entender isso, precisamos voltar ao princípio. Quando Deus criou o homem, Ele não o fez de uma substância etérea ou celestial. O livro do Gênesis nos conta que Deus formou o homem do barro da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Desde a origem, portanto, o ser humano está ligado ao mundo material. Somos feitos da terra. E depois de criar o homem, Deus lhe deu uma missão: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. O homem foi constituído senhor da criação, não para destruí-la, mas para cultivá-la, guardá-la e conduzi-la à sua plenitude. Essa harmonia original entre o homem e o cosmos foi rompida pelo pecado. O livro do Gênesis descreve as consequências da queda em termos que afetam não apenas a alma humana, mas toda a natureza. A terra passará a produzir espinhos e cardos. O trabalho se tornará penoso. A mulher dará à luz com dor. A morte entrará no mundo. O pecado do homem introduziu uma desordem que se estendeu a toda a criação. Por isso São Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também ela será libertada da escravidão da corrupção para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Essa passagem é extraordinária. Paulo está dizendo que a criação inteira, o universo material, geme e sofre como em dores de parto, aguardando a manifestação definitiva dos filhos de Deus. Quando nós formos glorificados, a criação também será. A redenção de Cristo não se limita às almas humanas. Ela abrange o cosmos. Jesus não veio salvar apenas pessoas, mas restaurar todas as coisas, como diz a carta aos Efésios, recapitular em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. O Catecismo da Igreja Católica ensina, no número 1060, que no fim dos tempos o próprio universo material será transformado. Deus será tudo em todos, conforme a expressão de São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Isso significa que a matéria não é inimiga do espírito. A matéria foi criada boa, foi afetada pelo pecado, mas será redimida pela graça. Os novos céus e a nova terra não serão um universo diferente, criado do nada. Serão este universo, purificado e transfigurado, liberto de toda corrupção e morte, plenamente unido a Deus. Por isso, a fé católica valoriza o mundo material. Por isso cuidamos da criação, respeitamos a natureza, usamos elementos físicos nos sacramentos, água, óleo, pão, vinho. Porque a matéria é santa. Ela veio de Deus e voltará a Deus, não pela destruição, mas pela glorificação. O destino final do universo não é o nada. O destino final do universo é a comunhão eterna com o seu Criador. Diante de tudo isso, alguém poderia pensar que o céu é uma realidade distante, reservada apenas para o fim dos tempos, algo que contemplaremos somente após a morte
e a ressurreição final. Mas a fé católica nos reserva uma surpresa consoladora. O céu não está apenas no futuro. O céu já pode ser tocado, experimentado e saboreado agora, nesta vida, de maneira real, ainda que velada. E isso acontece de modo singular na Santíssima Eucaristia. Quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração sobre o pão e o vinho, acontece algo que ultrapassa toda a compreensão humana. Aquilo que era pão torna-se o corpo de Cristo. Aquilo que era vinho torna-se o seu sangue. Não se trata de um símbolo, de uma representação ou de uma lembrança piedosa. Trata-se de uma presença real, verdadeira e substancial. Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, está presente em cada hóstia consagrada, em cada fragmento, em cada gota do cálice. E aqui está o mistério que nos conecta ao céu. Na Eucaristia já temos diante de nós o cosmos transformado. O pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho humano, são elevados a uma dignidade infinita. A matéria, criada por Deus e oferecida pelo homem, torna-se veículo da presença divina. É como se em cada missa pudéssemos contemplar em miniatura aquilo que será a glória dos novos céus e da nova terra, quando Deus será tudo em todos e toda a criação estará perfeitamente unida ao seu Criador. Santo Tomás de Aquino, o grande doutor da Igreja, chamava a Eucaristia de penhor da glória futura. A palavra penhor significa garantia, sinal antecipado, promessa que já começa a se cumprir. Quando recebemos a comunhão em estado de graça, não estamos apenas recordando um evento passado ou esperando um bem futuro. Estamos participando de modo misterioso, mas real, da vida eterna. Estamos tocando o céu com as mãos, recebendo-o em nosso corpo, unindo-nos àquele que é a fonte de toda bem-aventurança. Por isso, da próxima vez que você participar da Santa Missa, olhe para o altar com novos olhos. Ali, sob as aparências humildes do pão e do vinho, está escondida a maior realidade do universo. Ali está Cristo ressuscitado, com seu corpo glorioso. Ali está a antecipação da vida eterna. Ali já se realiza, de modo sacramental, aquilo que será pleno na glória. A Eucaristia é o céu na terra, dado a nós como alimento para a caminhada. E é com essa esperança que devemos viver cada dia, não como pessoas que vagam sem rumo, mas como peregrinos que sabem para onde caminham. Fomos criados para o céu. Fomos criados para a comunhão eterna com Deus, com a Virgem Maria, com os anjos e os santos, com todos aqueles que amamos e que nos precederam na fé. Fomos criados para a ressurreição do corpo e para a vida do mundo que há de vir. E essa esperança não é fantasia. Essa esperança é a mais sólida das certezas, porque se apoia não em nossos méritos, mas na promessa daquele que disse: Eu vou preparar-vos um lugar, e voltarei para vos levar comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Que Nossa Senhora, já glorificada em corpo e alma, interceda por nós e nos ajude a viver de tal modo que possamos alcançar aquilo para o qual fomos criados. O céu nos espera. E vale a pena cada sacrifício, cada renúncia, cada ato de amor para chegar lá.